The Last Guardian marca o terceiro jogo de Fumito Ueda, renomado criador de Ico e do aclamado Shadow of the Colossus. Infelizmente, o título é mais lembrado por conta de toda a polêmica por trás do seu desenvolvimento. Neste vídeo vamos entender o que rolou para o jogo demorar quase 10 anos, desde o seu início de desenvolvimento para o PlayStation 3 até o lançamento exclusivo no PlayStation 4. Além disso, juntos vamos tirar as primeiras impressões do gameplay rodando no PlayStation 5. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Thiago Daut, um grande apaixonado por games e retro games. E hoje eu estava dando uma limpada aqui, passando pelas prateleiras, e bati o olho em The Last Guardian, e lembrei que eu não terminei esse jogo. E eu tinha ficado super empolgado quando esse jogo foi anunciado, mas por conta da sua demora do lançamento, fui perdendo o hype, e eu só fui jogado ali no final de vida do PlayStation 4, e acabei não terminando. Mas estamos falando aqui do terceiro título da trilogia de Fumito Ueda. Então eu fui pesquisar aqui para compartilhar com vocês o porquê que esse jogo demorou tanto para ser desenvolvido, o porquê que ele demorou tanto para ser lançado. Mas antes de aprofundar aqui nele, vamos dar uma passada rápida sobre os dois primeiros e depois vamos pro gameplay também de The Last Guardian. Ico inicialmente foi pensado para o PlayStation 1, mas acabou sendo lançado para PlayStation 2 em 2001 no Japão e em 2002 no Ocidente. Apesar de não ter alcançado grande sucesso comercial, é considerado por muitos uma obra de arte que inspirou inúmeros outros jogos, destacando-se por sua bela narrativa e diversos elementos técnicos bem inovadores para a época. No gameplay assumimos o controle de Ico em um jogo de plataforma 3D com ambientes minimalistas, focado na exploração e na resolução de quebra-cabeças. A missão é proteger Yorda, uma princesa perseguida por criaturas das sombras enviadas por sua adorável mãe. Quanto ao segundo título, Shadow of the Colossus dispensa apresentações. Para mim e para muitos é considerado um dos melhores jogos já criados. Lançado para PlayStation 2 em 2005, representa uma evolução direta de Ico, tanto em termos técnicos quanto em artísticos, sendo incrivelmente imersivo e emocional. Agora controlamos Wander, que deve derrotar gigantescos colossos para salvar Mono. Tudo isso acontecendo em um vasto mapa repleto de mistérios que continuam sendo discutidos até os dias de hoje. Após derrotar os 16 colossos e concluir a história, eu passei horas e horas fuçando e explorando cada canto, tentando encontrar algo novo e desvendar alguma teoria maluca. Joga aí nos comentários se você também se envolveu demais nessas teorias e qual é a sua favorita. E pro YouTube entender que esse vídeo também é o seu favorito, curta, compartilhe, e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para estar recebendo aqui os conteúdos de games e retro games. Agora, voltando ao tema, fizemos uma breve retrospectiva dos belos jogos de Ueda, contextualizando as expectativas de The Last Guardian, especialmente considerando tudo o que aconteceu desde o seu desenvolvimento até o lançamento anos depois. O jogo, apesar de ter sido anunciado em 2009, começou a ser criado em 2007, enfrentando vários adiamentos devido às complicações do seu desenvolvimento. As ideias originais não estavam funcionando adequadamente no hardware do PlayStation 3, e a equipe enfrentou mudanças significativas, com membros sendo demitidos ou saindo do projeto, a PlayStation tentando ajudar ali, alocando parte do projeto para o estúdio Santa Mônica, mas assim como a nova equipe de Ueda, a equipe da Califórnia também não conseguiu compreender completamente o projeto. Em certo ponto, Fumito Ueda também foi demitido, passando a trabalhar como freelance e posteriormente lá na frente fundou um novo estúdio que iria finalizar o projeto para finalmente lançá-lo no PlayStation 4. Muitos fãs ficaram frustrados, pois compraram o PlayStation 3 e aguardaram anos pelo jogo, enquanto outros, no meu caso, perderam o interesse ao longo do tempo. Mas em 2016, finalmente o jogo foi lançado, dividindo opiniões. A história de The Last Guardian, assim como Ico e Shadow of the Colossus, possui uma narrativa que, mesmo após ser concluída, deixa espaço para interpretações diversas. Isso se estende aos protagonistas, onde jogamos com um menino sem nome e uma peculiar e gigante criatura, que desenvolve ao longo do jogo uma relação única de amizade. No gameplay percebemos que o Ueda incorporou uma fusão de elementos dos dois jogos anteriores, tanto que ele mesmo assumiu que as histórias se passam no mesmo universo, separado por milhares de anos.
Mas nessa linha do tempo, ao assumirmos o controle do pequeno protagonista, deparamos-nos com habilidades de combate bem limitadas. Tanto que boa parte do início requer uma curva de aprendizado complexa para interagir e instruir o nosso parceiro Trico. Juntos temos que enfrentar uma série de quebra-cabeças que exige cooperação para serem resolvidos, e isso foi um dos pontos que mais irritou a galera. Muita gente reclama que Trico não responde de primeiro os comandos. No entanto, essa característica fazia parte da programação. O intuito era simular, de certa forma, o comportamento de um animal de estimação um tanto teimoso. Havia momentos em que ele prontamente obedecia, enquanto em outros simplesmente permanecia parado, observando com curiosidade. Acredito que a equipe levou essa dinâmica a sério demais. Daqui pra frente entraremos ali em detalhes técnicos e até mesmo achismos sobre a história, que tem muito a ver ali com o gosto pessoal e experiência de gameplay de acordo com o momento. Então vamos ser práticos e iniciar o gameplay juntos. Tenho aqui a mídia física e vou rodá-lo no meu PlayStation 5, que possivelmente resolverá problemas de desempenho que o jogo apresentava no PlayStation 4 base. A partir daí exploraremos juntos o início da história e de gameplay. Então faça uma pausa, pegue uma água, um petisco e vamos descobrir juntos como é esse jogo. Bom galera, jogo já no PlayStation 5, já baixei todos os patches, as atualizações e bora de gameplay. Eu vou tirar minha câmera como de costume aqui no meu canal pra gente focar na gameplay, beleza? Porque precisa ficar olhando pra minha cara. E começa bem bonito. Eu não lembro praticamente nada. Eu joguei cerca de umas 2 horinhas só quando eu comecei, faz um tempo, quando eu peguei o jogo pra coleção. Tá bonito no Play. Como eu citei, né, quando lançou no PlayStation 4, ele ainda teve problemas de desempenho, né, queda de FPS, essas coisas. Fumito Ueda. Porra, eu não lembro disso aí. Já me pegou. A música é de Takeshi Furukawa. Esse cara já fez vários outros jogos, inclusive filmes do Star Wars. Então o cara manda muito bem. Takeshi Furukawa. Só esse início aqui já dá uma imersão boa, né? As rachuras, o nome desse estilo de desenho são rachuras. Que usa sempre traços pra simular, né? Tá vendo que ele não pinta? São sempre traços pra simular a sombra, essas coisas. São as rachuras, achuras. Ó, o nosso adorável Trico. Lindão, né, mano? Fumito Ueda. Design e direção. Tem toda uma teoria aí também, né? Esse cara pode surgir com um novo jogo e tal. A esperança de todos os fãs. Tem que apertar todos os botões. Desse trecho eu já lembro. Tá acorrentado o Trico. Ele lembra muito, né? Um dos colossos, né? Do Shadow of Colossus. Opa. Tem que movimentar para ele levantar. Caramba!
É diferente, né, o traço, né? Você vê que tá tudo realista do lado. Mas ele tem um traço meio de animação, né? Caramba! Nossa, que aflição, né? Esse movimento dele de respirar. Não tô... Eu fico falando. Olha essas tatuagens. Caramba. Caramba, caramba. Ó, uma das reclamações da galera é essa câmera. Eu já sofri um pouquinho aqui. Um dos maiores questionamentos da galera é essa câmera, tá ligado? É meio... Parece que ela tem um certo delay, sabe, pra responder. Caramba, ele é muito bonito. Aquela respiração dele lembra muito a expressão de um cachorro, né? Deixa eu ver o que tem. Ah, tem uma saída toda ali. Alavanca. É, uma coisa que eu lembro é isso, que ele, de certa forma, ele come isso. Ui. Caramba, a interação dele é muito louca. Olha que muito louco. Bom, não sei. Seguir, ver o que acontece. Algum tipo de botão aqui dentro ou não? Caramba, por que eu não joguei esse jogo antes? Nossa, estranho, né? Pular com o triângulo. Atimiji akiane kyab agozi atasazi iniriso oun toriko no awizi. Nossa! Caramba, tem sim. Não lembrava da parte que ele mesmo meio que narra, né, toda a sua história. Caramba. Ataduai etastirike ou toriko. Atakene kaze ni itetastirike ou toriko. Nossa, tem mais uma lança aqui.
Nossa, mano. Eu acho que tem que soltar aquela coleira dele ali. Atake nekastu aoizi, inastiu bebi kuzi, o trikuno. Atari new kuzi. Estranho, né? E olha lá, o olho mudou. Ele quer mais? Ah, dá pra pegar. É, a câmera realmente dá uma engasgada, meio... Tem que meio que se acostumar um pouco. Ok, tem que me afastar para ele comer. Ageta do yatishi sostem, o nozi, o trikuno. Ageta naikutu, agotu karagojikuti adam. Agisugimas, oniatu. Onueti? Ege? Iete sonire, atashis inek atadu I anesakudu. Inoiz, aukusnezi. Muito bom, mano, muito bom. Comenta aí o que vocês estão achando, suas primeiras impressões. Já conheci o The Last Guardian? Vamos tentar pelo menos sair da caverna aqui com ele e depois eu vou tentar fazer um pouco mais de gameplay. Acho que eu vou levar isso pra lives. Me interessei pelo jogo. Eu não lembro de nada disso. Realmente não me pegou na época o jogo. Muito louco, né? Agora, Shadow of Colossus. É estranho que você não precisa apertar nenhum botão, sabe?
Tem... Por exemplo... Ah, não dá pra subir. Em Shadow of Colossus... Deixa eu ver, acho que a gente fica na altura dele aqui agora. Eu sei que tem que soltar a corrente. Aê. Vamos descer. Vamos tentar ir ali, que eu sei que ele tem uns barris, ele vai querer. Muito bonito, né, mano? Caramba. Olha, ele já tá olhando pros barris. Ai, caramba. Acho que eu tenho que subir ali. Oh, eu tô encantado. Por que eu não joguei esse jogo antes? Caramba. Olha, eu vi o buraco, eu tô indo. Uma fenda. Oh. Assim como o Shadow of Colossus, mano. Um monte de lugar que você não faz a menor ideia o que é, onde que você tá. E tinha umas piscinas assim, né, uns espaços. Opa. Atu u Anigomav ou Imagak ono. Iesi inotugo ye harosi onustisiasi ya no no tu catnek ye tesmatic inotu kariku auesi. É praticamente a espada do Wander, né?
Ah, aparentemente não tem muito o que fazer aqui. Bora voltar lá pra ver. Ele ficou olhando, será que é pra gente? Olha, ele ficou aqui quietinho. Olha, ele reage ao Trico. Sei lá. キャミキャク王総ボーイオウントリコーのアウィズインイシツダイタラトゥアタドゥイヤンイエウェドウモイオウントリコーのイエワーロ Bom. Eu acho que dá pra quebrar aquilo ali, não? Caramba. Eu fiquei assustado. Ih, caraca. Atatui ono bumaka onira kyabeta ramiezi otrikuno yetarastezi ono dak ahinoro kuinuzi. E caraca. Olha que muito bonito, mano. Estou impressionado, galera. Ó. Deixa eu voltar aqui que... Caramba, mano. Ele parece muito... Ele tem muita expressão do meu cachorro, mano. Caramba. Olha. Bonito. Trico. Vamos fazer um primeiro puzzle. Isso aqui é só pular? Ó. Você vai pular? E aí?
Pô, eu não quero perder o pulo dele. Não vai pular não. Uma coisa pra fazer ali, ó. Uma corrente aqui. Boa. Realmente os controles dão um certo desespero, tá ligado? E provavelmente não é nada. Agora eu não sei se é só jogar na água pra ele. Ele procurando. Muito bom, mano. Ele vai comer, ela achou. Vamos deixar ele comer tudo primeiro. Acho que agora a gente tem que usar ele pra subir aqui, né? Olha o efeito de molhado, muito bom. Caramba. Ele sobe sozinho? Oh!
Acho que ele não vai, não. Yeti! Dá pra subir sozinho, não? Boa. Uma área aberta.家だらせぼ役とゆりやのずやろてあおゆうくんやあかしてやた Tadinho. Suiko! Ya dia no Kitty! Ari! Ini! Nossa. Caramba, galera. Que jogo, mano. Porque eu me pergunto novamente, por que eu não comecei esse jogo antes? Tá muito bonito, mano. Olha que bonito. Aratizi, Otetara Lastuzi, Arakastakaro, Inokia, Ataduro Kutuzi, Yanomot Katunek, Aokuzi. Ó, parece um cachorrinho mesmo. Aonari, Aututu, Keo no Nita, Agokuzi, Adutu Kuno, Otaze. Olha, a torre. Galera, é com essa imagem magnífica, com esse tutorial praticamente do jogo que a gente encerra aqui esse vídeo. Agradeço demais se você assistiu até aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que a minha ideia é trazer de uma forma diferente aqui gameplays, pesquisando, trazendo curiosidades e histórias de cada jogo pra vocês. Então é jogos, acessórios, tudo relacionados a games e retro games. Joga nos comentários se você jogou lá na época, se você também perdeu o hype ou se você também não conhecia. E compartilhe com seus amigos aqui o canal. Vamos jogar mais games e retro games, beleza? Então é isso, obrigado, abraço, até o próximo vídeo. Agora entra a telinha de final.